Pessoal, dando sequência do segundo colegial, né, que foi falado sobre calorimetria, a última aula, vou passar um exercício para vocês fazerem em casa, né, e após a volta das aulas, eu gostaria que vocês trouxessem para mim resolvido, né. Depois temos mais esse tanto aqui de exercício para resolver. Vou resolver o primeiro exercício, depois vocês tentam fazer em casa o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, que é o mais importante de todos, né. Quem fizer o sétimo exercício é que já entendeu o que foi passado para vocês, tá? Então, o que diz esse exercício aqui? Tem dois corpos A e B. Eles têm massas diferentes, né? Calores específicos diferentes. O que vai acontecer? Eu vou encostar um ao outro. O corpo A vou juntar com o corpo B. O que acontece? Sempre que tem maior temperatura, foi falado na aula passada, que eu passei exercício para vocês, passa calor para o que tem menor temperatura, o de menor temperatura. Então, o fluxo de calor se dá do corpo que tem maior temperatura para o de menor temperatura. A pergunta do exercício é, qual é a temperatura de equilíbrio? Né? Vai chegar um momento que os dois vão ter a mesma temperatura. Então, essa é a pergunta. Como é que você resolve? Eles têm massas diferentes, né? Calores específicos diferentes. A fórmula usada é quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Certo? Essa é a forma que a gente vai usar. Então, o que vai acontecer? A hora que você encostar um corpo no outro, o que tem maior temperatura vai passar calor de menor temperatura. Então, o calor cedido vai ser igual ao calor recebido. Essa é a primeira igualdade que a gente tem nesse exercício. A quantidade de calor que um cede, o outro vai receber também. Tá? Então, qual que tem maior temperatura? O de maior temperatura é o corpo A. Ele tem maior temperatura. O corpo B tem menor temperatura. Então, o corpo A vai ceder calor para o corpo B. Ele vai ceder calor. Até que vai chegar um momento que os dois vão possuir a mesma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio. Que é a pergunta do exercício, tá? Então, o calor cedido vai ser igual ao calor recebido, porque o quantidade de calor que um ceder, o outro vai receber, certo? Então, vamos colocar a fórmula aqui. Calor cedido. Quantidade de calor é MC delta T. Calor recebido é a mesma fórmula. MC delta T. Então, vai ficar assim. O calor cedido é o calor de massa, do corpo de massa A. Então, vai ficar MA, CA, né? Calor específico de A, vezes delta T, sempre falei para vocês que é a temperatura final menos temperatura inicial. Sempre toda variação é a final menos inicial. Agora, o calor recebido é o calor B. Então, é massa B, calor específico de B, variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Certo? Essa é a variação aqui. Temperatura final menos temperatura inicial. Agora, vamos colocar os valores. Então, é sempre assim. O que tem maior temperatura, você coloca como sendo temperatura final. Temperatura maior é a temperatura final. Você vai colocar no lugar da temperatura final. A temperatura menor é a temperatura inicial. Certo? Você vai colocar no valor da temperatura inicial. Então, vamos colocar os valores agora na fórmula. Massa de A é dado, 100 gramas. Calor específico de A, 0,2. Agora que vem a colocação sua. Temperatura final de A. Qual que é a temperatura final de A? Qual que você vai usar a temperatura final aqui? Qual que é a temperatura final inicial aqui? Como a temperatura é maior, como eu coloquei aqui, você vai colocar no lugar da temperatura final, né? A temperatura maior. Então vai ficar assim, 40 no lugar da temperatura final, menos, a inicial você vai colocar a temperatura de equilíbrio. Massa de B, 200. Calor específico de B é dado no exercício 0,4. Temperatura final ou temperatura inicial? Como a temperatura é menor, você vai colocar na temperatura inicial. Então vai ficar assim, temperatura de equilíbrio menos a temperatura de 10, que é a temperatura de B, menos 10. Agora resolveu, acabou.
né? Como eu sempre falo para vocês, agora falta só resolver, agora é questão matemática. Então, voltando, sempre quando você colocar dois corpos, um em contato com o outro, sempre o de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura. Então, o calor cedido, e na hora que entrar os dois tiverem a mesma temperatura, o que vai acontecer? Um vai passar calor para outro, vai chegar um momento que eles vão possuir a mesma temperatura. Essa é a pergunta do exercício. Qual é a temperatura de equilíbrio quando os dois entrarem em contato? Então vai ser quantidade de calor cedido vai ser sempre igual à quantidade de calor recebido, logicamente. Um vai ceder tanto de calor, o outro vai receber o mesmo tanto de calor. Então, quantidade de calor é a fórmula que eu já passei para vocês, né, na aula passada, é massa vezes calor específico vezes ΔT, calor específico da substância, vezes ΔT. Então, é aqui que está o X da questão. Sempre quando tiver, o corpo que tiver a temperatura maior, você vai colocar no TF aqui. E sempre quando tiver a temperatura menor, você vai colocar na temperatura inicial, que é o TI. Então, novamente colocando os valores aqui, massa de A 100, calor específico de A 0,2, temperatura final de A, temperatura final, você vai colocar no lugar da temperatura final, porque a temperatura maior, né, entre os dois aqui, o que tem maior temperatura é o corpo A, 40 menos, no lugar do temperatura inicial, você vai colocar o TI. O TE, que é a temperatura de equilíbrio. Massa de B, 200 vezes calor específico de B, que é o 0,4, né, que é dado no exercício. Abre parênteses, temperatura final. Agora passa a ser temperatura final, a temperatura de equilíbrio, e a temperatura inicial, a temperatura menor, né, que eu coloquei aqui, que é 10 graus. Resolvendo, acabou. 100 vezes 0,2 é 20, 40 menos TE, que é igual a 200 vezes 0,4 é 80, TE menos 10. Tem parênteses, aplica distributiva. Você distribui o 20 multiplicando o 40 e multiplicando o TE. Então vai ficar 20 vezes 40, 800, menos 20 vezes TE, 20 TE. 80 vezes TE, aqui também você vai aplicar distributiva também. 80 vezes TE, 80 TE, menos 80 vezes 10, menos 10, vai dar menos 800. Chegou aqui, você vai juntar letra com letra, número com número. Lembrando que o sinal de igualdade, se está positivo, passa negativo. Se está negativo, passa positivo. Então vai dar letra com letra, né? Isso aqui está desse lado, do lado errado, pula para lá. Vai ficar menos 20 TE, menos 80 TE. Certo? Que é igual a menos 800, que ficou desse lado, não altera o sinal dele. E passa outro 800 para lá. Ficou menos 800. Está mais, passa menos. Então vai ficar menos 100 TE, sinais iguais, soma e conserva o sinal, né? Regra da soma. Menos 100 TE, que é igual a menos 1.600. A incógnita não pode ser negativa, multiplica por menos 1. Lembra disso em matemática? Vai ficar 100 TE, que é igual a 1.600. Passa o que está multiplicando dividindo, né? Também outra regra de matemática que é o que está multiplicando passa dividindo, o que está dividindo passa multiplicando. O 100 está multiplicando a letra, né? Que no caso é o TE. Passa dividindo. TE vai dar 1.600 dividido por 100. Então vai dar temperatura de equilíbrio 16 graus Celsius. Tá? Logicamente, a temperatura tem que estar entre 40 e 10. Se você fizer o exercício, nesse caso, se tivesse resolvido o exercício e tivesse dado 8 graus, 9 graus, abaixo de 10, estava errado, tinha que apagar e fazer tudo de novo. Se eu tivesse resolvido o exercício e chego ao resultado de 41, 42, 50, acima de 40, também está errado o exercício. Porque a temperatura de equilíbrio tem que necessariamente estar entre essas duas temperaturas, entre a maior temperatura e a menor temperatura de contato. Um passa calor para o outro de tal forma que vai chegar um momento que eles vão possuir a mesma temperatura. Logicamente, ele vai estar entre 40 e 10 graus, então o resultado está correto. De acordo com o primeiro exercício que eu vou passar para vocês, alternativa E, que é 16 graus Celsius. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, entre em contato. Então, vocês vê a resolução, né, que eu fiz, né?
Tenta fazer em casa. Caso não consiga, eu resolvo novamente na próxima aula que eu tiver, né, com vocês aí na escola, né? Se Deus quiser, logo, logo, né? Passando esse momento difícil. Mas se qualquer dúvida, eu estarei aí pessoalmente para tirar com vocês, tá? Então, um abraço a todos e fique com Deus.